Bom dia, alunos do Colégio Novo Horizonte. Eu sou o professor Nilson, professor de Sociologia. Vou estar trabalhando com vocês a partir de agora. O professor Luiz Guilherme saiu e eu fiquei no lugar dele. E, na verdade, estou enviando esse vídeo para as duas turmas, certo? Porque já fui orientado de que o segundo ano não teve a Sociologia no ano passado. Então, vai coincidir uma parte da grade curricular entre o primeiro ano e vai coincidir o segundo ano. Na primeira parte, que a gente vai focar bastante no mundo do trabalho, e o segundo ano também vai pegar uma parte das movimentações culturais, das questões da linguagem, da sociologia e tudo mais, certo? Eu enviei um documento para vocês, na verdade é o nosso cronograma de aulas, que vai mostrar para vocês a nossa programação. Tanto o primeiro ano quanto o segundo ano já está programado as primeiras 10 aulas. Hoje não consegui entrar ao vivo com vocês por questões técnicas, ainda estou aprendendo a lidar com essas ferramentas. E eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito no mundo da sociologia. Vou enviar para vocês também o material da minha primeira aula, que vai coincidir entre primeiro ano e segundo ano, porque justamente a apresentação da disciplina de Sociologia, por que a disciplina de Sociologia é importante, quais são os ramos das ciências sociais, quais são os objetos de estudo das ciências sociais, e tudo isso está muito bem explicado no material para vocês. Procurei fazer um material breve, explicativo, autoexplicativo, bem simples de compreender. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo. Mas eu queria que vocês pegassem o material que foi repassado para vocês. Eu acho que vai ser o segundo material, que explica um pouco sobre o que a gente entende sobre 3 componentes importantes de um projeto de ensino competitivo. Sempre é preciso ter em mente que vocês farão o vestibular. E esse sempre vai ser o nosso foco. Se vai ser Enem, se vai ser vestibular, como é que vai ser esse ano, não importa. A gente sabe que os temas gerais vão estar presentes na avaliação de vocês para ingressar na universidade, seja ela pública e seja particular. Então, existem 3 componentes de um projeto de ensino competitivo. Primeiro é a dedicação dos alunos, vocês podem acompanhar no material. Segundo é seguir o cronograma à risca, certo? E o terceiro é uma estrutura escolar e a dedicação do professor. Então, quer dizer, a estrutura escolar e a dedicação do professor vocês terão. O cronograma nós seguiremos à risca o máximo, tanto quanto possível, e a dedicação de vocês é muito importante, certo? O eixo 1 do ensino médio do primeiro ano é a sociedade dos indivíduos, então são com 10 aulas, e a gente vai apresentar os conceitos da sociologia, a discussão de ideias envolvendo esses conceitos e a aplicabilidade, quer dizer, a visão de mundo. A gente entende a teoria e procura aplicar isso no mundo, certo? Portanto, a partir daí vem a exemplificação, o exercício e a correção das atividades, certo? Para no final nós conseguirmos extrair algumas conclusões. Então a programação das aulas está toda completa, tem um sumário dos temas, você pode pesquisar, tirar suas dúvidas, ver documentários. Isso é muito importante para vocês que vão fazer vestibular. A sociologia ajuda você a construir uma visão sobre o mundo. Quando ela vai discutir questões de trabalho, direitos, deveres, quando ela vai falar sobre o mundo político, sobre questões culturais, todos esses temas estão envolvidos na sociedade, e você vai, a partir da discussão desses temas, do conhecimento dos conceitos de trabalho, cultura e política, você consegue, por exemplo, escrever uma boa redação. Quando você tem uma visão construída das ciências humanas de um modo geral, elas ajudam você, tanto a história, a geografia, a língua portuguesa, a literatura, fazem com que você crie um cabedal capaz de escrever um texto analítico, descritivo e analítico, certo? Então, o que a gente espera com o início dessas aulas? Que a gente tenha bastante empenho de vocês, que a gente tenha bastante interesse de vocês, porque a vida de vocês é que está em jogo nessa situação, certo? A vida profissional de vocês acabou de começar quando vocês entraram no ensino médio. E é nessa perspectiva que a gente vai encarar a sociologia.
certo? A perspectiva já do mundo do trabalho. A perspectiva já de que você vai sair do ensino médio e a partir daí você vai traçar um caminho no mundo do trabalho. Então, é nessa perspectiva que a gente vai encarar, certo? O material da aula 1 também foi enviado para vocês. Então, quer dizer, Sociologia, Perspectivas e Limitações. Essa aula primeira é uma aula, acredito que até a quarta aula vai ser uma aula comum para o segundo ano, primeiro e segundo ano, ok? Por quê? Porque é uma visão geral da sociologia, a importância da sociologia. Então a gente tem uma pergunta norteadora: por que estudar sociologia? Acompanhe no material. O material ele vai ser dividido sempre em A1, A2, A3, A4, até A10 por enquanto, nesse primeiro eixo, né? E em seguida a gente vai completando. Então, por que estudar sociologia? Que é a pergunta norteadora. Primeiro, ela procura compreender e explicar as transformações que ocorrem na sociedade. Então, percebam a situação que a gente tem vivido hoje. Como questões sociais interferem no mundo do trabalho. Hoje, por exemplo, a escola faz com que os professores trabalhem em home office. Por que isso? Quais são as implicações disso? Por que isso tem acontecido? Então, são essas questões que a gente vai discutir ao longo do tempo. São essas questões que vai fazer com que a gente crie interrogações. A sociologia, ela é a disciplina que também cria interrogações. Ela não simplesmente quer responder as questões sociais, mas ela quer criar perguntas. Certo? Que é exatamente esse o objeto. Toda ciência tem o seu objeto. A física vai estudar leis da natureza, a biologia vai estudar os seres vivos, a geografia vai estudar o espaço, a história o tempo, e a sociologia vai estudar o quê? A ciência da compreensão das relações sociais, certo? Que isso fique bem frisado para vocês, né? Que a sociologia é uma ciência, portanto ela tem métodos específicos, métodos científicos específicos para compreender as relações sociais. Quais? Relações, repito, do mundo do trabalho, relações culturais, relações de poder. Essa é a perspectiva das ciências sociais sobre a sociedade. Lembrem, nós possuímos necessidades básicas. Isso está contido no material de vocês. Nós temos necessidades básicas. Nós precisamos produzir, trabalhar para conseguir nossas necessidades básicas. E tem até uma pergunta no material. O que você considera uma necessidade básica do ser humano? O que você considera como algo essencial para que a gente possa viver? Para que a gente possa conviver em sociedade? Em seguida tem as limitações, algumas limitações da sociologia. A sociologia não quer responder todos os problemas do mundo, ela não tem solução para eles, todos. E ela nem pretende fazer isso. Existem normas, valores, pensamentos que são contrários aos pensamentos científicos da sociologia. Quem está certo, quem está errado, não é a sociologia que vai dizer, certo? Mas existem determinados fenômenos que a sociologia vai explicar e outras ciências vão discordar, ou a própria teologia vai discordar, certo? A sociologia não quer responder todas as perguntas, certo? Mas ela tem um propósito. A sociologia tem um propósito. E o Gilberto Freire, um sociólogo brasileiro, diz assim: sem um fim social, o saber será o maior das futilidades. Então a sociologia, ela quer um fim social, ela tem um objetivo social, que é a transformação, que é melhoramento da sociedade, certo? Então, com esse material, espero que você leia com calma. O material é tranquilo, é bem simples. Qualquer dúvida que você tiver, você entre em contato, pergunte, sinta-se à vontade. A gente está disponível para responder qualquer questão que você tiver. E, no finalzinho, tem um exercício. Por que a sociologia é necessária? E como a sociologia pode contribuir para que haja liberdade de pensamento e ação? Como a sociologia é capaz de proporcionar, se é capaz e como é capaz de proporcionar liberdade de pensamento e ação?
Uma dica do professor: procure assistir bastante documentários, filmes, assim a gente aprende de uma maneira que haja diversão e é bom, é satisfatório. Então, repetindo, a partir de hoje a gente vai ficar tratando sobre as questões da sociologia, você vai ver qual é a importância da sociologia e quais são os principais aspectos dessa disciplina, visando sempre o Enem. Tudo bem? Então, muito obrigado, até a próxima aula e até breve.